Milionário da Loto Fácil perdeu tudo da noite para o dia. Mas a verdade é inimaginável. Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, vivia Jonas Mendonça, um homem comum que tinha sonhos extraordinários. Aos 37 anos, ele era um mecânico de bairro, conhecido por sua risada fácil e jeito amigável. Jonas era o tipo de pessoa que todos gostavam de ter por perto, mas que carregava uma vida cheia de desafios. Com 2 filhos para criar e uma oficina que mal dava lucro, ele sabia que a sorte era algo que nunca o havia visitado. Porém, Jonas tinha algo que poucos ao seu redor entendiam, uma fé inabalável no destino. Ele acreditava, de todo o coração, que um dia sua vida mudaria. Toda semana, religiosamente, Jonas apostava na Loto Fácil. Com uma planilha improvisada e números que escolhia seguindo padrões que só ele entendia, acreditava que era apenas questão de tempo até que o grande prêmio caísse em suas mãos. Era uma quinta-feira abafada quando Jonas saiu de casa com o bilhete de mais um jogo na mão. Ele fez a mesma caminhada de sempre até a lotérica do bairro Jardim Paulista. A fila estava longa, como de costume, e ele aproveitou o tempo para imaginar o que faria se ganhasse. Uma casa para minha mãe, um carro novo, talvez uma viagem para as crianças, ele pensava. Esses pensamentos eram seu alento nos dias mais difíceis. Mal sabia ele que aquela quinta-feira seria o marco de uma mudança tão grandiosa quanto devastadora. Naquela mesma quinta-feira, Jonas encerrou o expediente mais cedo. A oficina estava vazia, e ele decidiu que era hora de parar para conferir os resultados da Loto Fácil. Em casa, sentou-se no sofá, com o bilhete amassado entre os dedos e o celular na outra mão. O coração batia rápido, como sempre acontecia antes de conferir os números. Hoje vai ser o dia, ele murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Quando abriu o aplicativo, seus olhos passaram pelas dezenas sorteadas 1, 2, 3 vezes. Ele estava sem fôlego, quase incapaz de acreditar no que via. 1 a 1, os números do bilhete que segurava batiam com o sorteio. Eu ganhei! Eu ganhei! Gritou, com a voz embargada. Seus filhos correram da cozinha, assustados, e o encontraram sentado no chão da sala, rindo e chorando ao mesmo tempo. Jonas havia ganhado o prêmio principal, 15 milhões de reais. Era um valor que ele nunca havia imaginado, maior do que todos os seus sonhos juntos. Ele mal conseguiu dormir naquela noite, e na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer, estava em frente ao banco, esperando que abrisse. No início, Jonas foi cauteloso. Após receber o prêmio, pagou todas as suas dívidas, fechou a oficina e colocou parte do dinheiro em uma poupança. Mas a sensação de ter tanto dinheiro fez perder o controle rapidamente. Ele comprou uma casa em um condomínio de luxo, trocou o velho carro por um SUV importado e começou a fazer viagens que antes só existiam em seus sonhos. Seus filhos foram matriculados nas melhores escolas da cidade, e ele começou a ajudar amigos e parentes com dinheiro, quase sem pensar. Sua história virou notícia na cidade. Mecânico de bairro ganha milhões na Loto Fácil, diziam os jornais. Onde quer que fosse, Jonas era reconhecido. Todos queriam saber sua fórmula da sorte. Ele não se importava com os holofotes. Pelo contrário, sentia-se como se tivesse finalmente chegado ao lugar que sempre mereceu estar. Mas a maré de generosidade e felicidade começou a dar sinais de tempestade. A notícia de que Jonas havia ficado milionário atraiu muitos olhares, alguns bem-intencionados, outros nem tanto. Logo, antigos conhecidos apareceram pedindo dinheiro emprestado. Havia aqueles que ele não via há anos, mas que surgiam com histórias de dificuldades emocionantes. Jonas, com seu coração bondoso e recém-encontrada fortuna, não sabia dizer não. Ele emprestava dinheiro, pagava tratamentos médicos, ajudava na compra de casas e carros, sempre acreditando que estava fazendo bem. Entre os beneficiados estava Douglas, um antigo colega de escola que havia se tornado corretor de imóveis. Ele convenceu Jonas a investir em terrenos promissores na região. A ideia parecia boa no começo. Jonas comprou 3 lotes em áreas afastadas da cidade, na promessa de que seriam valorizados em poucos anos. No entanto, o negócio revelou-se um golpe. Douglas desapareceu com boa parte do dinheiro, e Jonas ficou com terrenos que não valiam nem metade do que ele havia pago. Depois do golpe de Douglas, Jonas começou a gastar de maneira ainda mais descontrolada. Comprou uma frota de carros de luxo, fez festas extravagantes, e sem perceber, o dinheiro começou a diminuir. Seus antigos amigos da oficina se afastaram, dizendo que ele havia mudado. Outros começaram a criticá-lo abertamente, acusando-o de ostentação e descaso com suas origens. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, enquanto voltava para casa, Jonas percebeu que estava sendo seguido.
O carro preto que o perseguia acelerou e emparelhou com o dele em um semáforo. De repente, 3 homens armados saíram e o renderam. Roubaram seu relógio, sua carteira e seu carro. Ele ficou parado na calçada, em choque, enquanto os assaltantes desapareciam na escuridão. A partir daquele dia, a paranoia tomou conta de Jonas. Ele contratou seguranças particulares, instalou câmeras em sua casa e começou a se afastar de tudo e de todos. O dinheiro, que antes parecia infinito, agora era gasto com advogados, indenizações, dívidas inesperadas e investimentos mal-sucedidos. O verdadeiro choque, no entanto, veio em uma noite chuvosa, quando Jonas recebeu uma visita inesperada. Era Letícia, uma antiga namorada que ele não via há mais de 15 anos. Ela estava irreconhecível, com os olhos fundos e uma expressão de urgência. Jonas, preciso falar com você. É sobre o dinheiro que você ganhou, ela disse, tremendo de frio. Ele a recebeu com desconfiança, mas o que ela revelou naquela noite mudaria tudo. Letícia contou que o bilhete vencedor que Jonas havia jogado não era dele. Eu estava na lotérica no dia em que você fez a aposta. Sem querer, troquei os bilhetes. O que você tem é meu, Jonas. Você nunca deveria ter recebido aquele dinheiro. Jonas ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Sua cabeça girava com as implicações daquela confissão. Ele passou os dias seguintes pensando em tudo o que havia feito desde que ganhou o prêmio e em como a revelação de Letícia poderia mudar tudo. Jonas não conseguia dormir. A revelação de Letícia ecoava em sua mente como um trovão incessante. Ela estava dizendo a verdade? Era possível que o bilhete vencedor nunca tivesse sido dele? A dúvida o corroía. Pela primeira vez desde que havia ficado milionário, sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo. Na manhã seguinte, Jonas decidiu enfrentar Letícia. Ele a encontrou em uma pequena cafeteria no centro de São José dos Campos, longe dos olhares curiosos. Letícia parecia cansada, mas determinada. Ela trouxe consigo um envelope com provas que, segundo ela, confirmariam sua história. Olha isso, disse ela, empurrando o envelope para ele. Dentro, havia uma cópia da aposta que ela havia feito na mesma lotérica, no mesmo dia, com os números idênticos aos do bilhete premiado. Jonas ficou pálido. As datas, os horários, tudo batia. O bilhete era realmente dela. Eu só percebi a troca dias depois, quando os números foram sorteados. Tentei te procurar, mas você já estava famoso, cercado de seguranças. Achei que nunca me ouviria, explicou Letícia. Sua voz era um misto de tristeza e culpa. Mas agora, eu preciso desse dinheiro. Minha mãe está doente, e eu não tenho nada. Jonas olhou para ela, dividido entre a culpa e a raiva. Ele não havia roubado nada de propósito, mas como poderia devolver algo que já não tinha mais? A fortuna estava quase toda gasta ou comprometida. Após a conversa com Letícia, Jonas começou a questionar tudo o que havia vivido nos últimos meses. Ele decidiu consultar um advogado para entender sua situação. A visita ao escritório de advocacia foi tensa. O advogado, um homem sério chamado Marcelo, ouviu atentamente a história antes de dar seu veredicto. Se ela tiver como provar que o bilhete era dela, Jonas, as coisas podem ficar complicadas. Ela pode abrir um processo contra você e, dependendo do juiz, você pode ser obrigado a devolver o dinheiro ou pagar uma indenização. Mas eu não tenho mais nada. Jonas explodiu, passando as mãos pelos cabelos. Eu já gastei quase tudo. Como vou devolver algo que não tenho? Marcelo aconselhou a tentar um acordo com Letícia antes que a situação fosse para os tribunais. Isso pode ser menos doloroso para ambos, ele sugeriu. Jonas chamou Letícia para uma nova conversa. Desta vez, em sua casa, no condomínio de luxo que agora parecia mais uma prisão do que um paraíso. Ele decidiu ser honesto com ela. Eu não tenho mais o dinheiro todo, começou ele, com a voz embargada. Fui enganado, investi errado, gastei muito. O que sobrou está em bens, mas mesmo isso já não vale tanto. Letícia ouviu em silêncio, com os braços cruzados. Sua expressão era difícil de decifrar. Após um longo momento, ela finalmente falou. Eu não quero te arruinar, Jonas. Mas eu preciso de ajuda. Minha mãe está no hospital, e o tratamento é caro. Me dê o que puder, pelo menos o suficiente para salvar a vida dela. Depois disso, seguimos em frente. Jonas concordou em vender alguns de seus bens para ajudar Letícia. Ele colocou à venda 2 carros de luxo e um dos terrenos que havia comprado. O dinheiro arrecadado foi suficiente para cobrir as despesas médicas da mãe dela e um pouco mais.
Embora Letícia parecesse satisfeita, Jonas sabia que a situação estava longe de ser resolvida. Enquanto lidava com a pressão da situação com Letícia, Jonas começou a perceber que seus problemas estavam apenas começando. Os rumores de sua perda financeira começaram a circular, e antigos amigos que haviam recebido ajuda dele desapareceram. Outros, no entanto, começaram a aparecer novamente, desta vez exigindo mais dinheiro. Um desses visitantes inesperados foi Douglas, o corretor de imóveis que o havia enganado. Ele apareceu em sua casa em uma tarde chuvosa, com um sorriso que Jonas considerou mais assustador do que amigável. "Ouvi dizer que você está precisando de dinheiro", disse Douglas, sem rodeios. "Tenho uma oportunidade que pode te ajudar." Jonas não queria sequer olhar para ele, mas a curiosidade venceu. Douglas apresentou um esquema que parecia bom demais para ser verdade, um investimento em um empreendimento fictício. Desesperado e vulnerável, Jonas acabou aceitando. O resultado foi previsível. Jonas perdeu mais uma parte significativa do que ainda lhe restava. Sua confiança estava destruída, e ele começou a questionar se seria capaz de sair do buraco em que havia se metido. A situação de Jonas se agravou quando Letícia retornou, desta vez acompanhada de um advogado. Embora tivesse aceitado o dinheiro para o tratamento da mãe, ela agora exigia oficialmente sua parte do prêmio. A pressão da família e o peso da verdade a levaram a tomar essa decisão. "Eu sinto muito, Jonas, mas não tenho escolha", disse ela, tentando segurar as lágrimas. O processo foi aberto, e Jonas percebeu que sua vida estava prestes a mudar novamente, mas não da forma que ele esperava. A batalha judicial que se desenrolava ameaçava expor ainda mais os detalhes de sua queda, e ele temia que nada restasse de sua fortuna ou de sua dignidade. Jonas começou a passar noites em claro, cercado de papéis e dívidas. Seus filhos, que antes viam o pai como um herói, agora o viam como uma sombra de si mesmo. A fortuna, que um dia trouxe alegria e esperança, agora parecia uma maldição. Ele sabia que precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer. Estava sozinho, afundando em um mar de problemas que ele mesmo havia criado. Ou, pelo menos, era o que acreditava. Jonas Mendonça entrou no Fórum de São José dos Campos com o coração pesado. Aquele prédio, que ele nunca havia imaginado visitar, agora era o cenário de um dos momentos mais difíceis de sua vida. O processo movido por Letícia não era apenas uma disputa pelo dinheiro. Para Jonas, era uma batalha que colocava em xeque tudo o que ele havia conquistado, ou acreditava ter conquistado. No lado oposto da sala, Letícia estava acompanhada de seu advogado, um homem robusto e de fala firme. Jonas percebeu que ela evitava seu olhar. Talvez sentisse culpa, ou talvez apenas quisesse terminar com aquilo o mais rápido possível. O juiz iniciou a sessão. A defesa de Letícia apresentou as provas, o bilhete com os números vencedores, a data e hora da compra, e até imagens das câmeras de segurança da lotérica que mostravam ela e Jonas fazendo suas apostas no mesmo dia. Era uma evidência contundente. "Senhor Mendonça", disse o advogado de Letícia, "não estamos dizendo que o senhor agiu de má fé. No entanto, os fatos são claros. O bilhete premiado nunca foi seu." Jonas tentou explicar sua versão, que nunca soube da troca, que acreditava que o bilhete era seu e que nunca teve intenção de enganar ninguém. Sua voz tremia, e ele sentia o peso de todos os olhares na sala. O momento mais tenso da audiência aconteceu quando o juiz fez uma pergunta direta a Letícia. "Senhora Letícia, por que a senhora esperou tanto tempo para reivindicar o prêmio? Por que não buscou o senhor Jonas imediatamente após o sorteio?" Letícia hesitou. Finalmente, respondeu: "Eu estava com medo. Não sabia como ele reagiria. E, para ser sincera, achava que nunca teria chance contra alguém com tanto dinheiro." O juiz balançou a cabeça, pensativo. Embora as provas estivessem a favor de Letícia, a demora em agir gerava dúvidas. Isso deu à defesa de Jonas uma abertura. Seu advogado argumentou que Jonas havia usado dinheiro de boa-fé e que não poderia ser responsabilizado por algo que desconhecia. Além disso, ressaltou que grande parte da fortuna já havia sido gasta ou perdida. No entanto, o caso não era tão simples. Letícia não queria apenas o dinheiro. Ela queria justiça. Após dias de audiências e depoimentos, o juiz finalmente deu seu veredito. Jonas seria obrigado a pagar uma indenização a Letícia no valor de 5 milhões de reais. Uma quantia muito menor do que o prêmio original, mas que ainda representava um golpe devastador para ele. Além disso, parte de seus bens deveria ser leiloada para cobrir a dívida. Jonas saiu do tribunal em silêncio. Não havia vencido, mas também não havia perdido completamente. O peso da decisão era grande, mas ele sabia que, de alguma forma,
precisaria seguir em frente. A partir daquele dia, a vida de Jonas entrou em uma espiral descendente. Os bens que ele ainda possuía começaram a ser vendidos, a casa no condomínio, os carros de luxo e até os terrenos que haviam se desvalorizado. Ele se mudou para uma casa simples, em um bairro modesto, longe do luxo que um dia conhecera. Seus filhos também sentiram o impacto. Foram transferidos para escolas públicas, e as atividades extracurriculares que antes faziam parte de suas rotinas desapareceram. Apesar disso, Jonas tentou manter a família unida, mas a vergonha e o estresse eram difíceis de suportar. Os amigos que antes o cercavam desapareceram quase por completo. Jonas percebeu que muitos só estavam por perto enquanto ele tinha dinheiro para gastar ou oferecer. Agora, ele estava sozinho. Em meio ao caos, Jonas recebeu uma visita de alguém que ele nunca imaginou que veria novamente. Dona Cida, sua antiga vizinha, que cuidava dele quando criança. Uma senhora de cabelos grisalhos e voz doce. Ela apareceu em sua porta em um fim de tarde. Jonas, meu filho, ouvi sobre o que aconteceu. Queria saber como você está, disse ela, entrando com um pote de bolo nas mãos. A presença dela trouxe a Jonas uma sensação de conforto que ele não sentia havia meses. Durante horas, ele contou tudo: o prêmio, a ascensão, as quedas e o processo com Letícia. Dona Cida ouviu com paciência, e quando ele terminou, ela disse algo que ficou ecoando em sua mente. Dinheiro vai e vem, meu filho. Mas o que você faz com a vida que resta é o que realmente importa. Essas palavras marcaram Jonas de uma maneira que ele não esperava. Pela primeira vez, começou a pensar não no que havia perdido, mas no que ainda poderia fazer. Motivado pela conversa com Dona Cida, Jonas decidiu que precisava recomeçar. Ele voltou a fazer o que sabia de melhor: consertar carros. Reabriu uma oficina em um pequeno galpão alugado e, aos poucos, começou a atrair clientes. O luxo havia desaparecido de sua vida, mas algo mais importante começou a surgir: a paz de espírito. Além disso, Jonas tomou uma decisão difícil, mas necessária. Procurou Letícia para oferecer um acordo final. Ele sabia que a relação entre eles estava quebrada, mas queria mostrar que, apesar de tudo, estava disposto a fazer as pazes. Eu sei que cometi erros, Letícia, e sei que nunca vou conseguir consertar tudo. Mas quero que saiba que vou trabalhar duro para pagar o que ainda devo, disse ele, com sinceridade. Para sua surpresa, Letícia aceitou a proposta. A batalha entre eles finalmente terminou. Jonas Mendonça, o milionário que perdeu tudo, agora vivia uma vida modesta, mas cheia de propósito. Ele ainda carregava o peso de suas escolhas, mas aprendeu a valorizar as pequenas coisas: o trabalho honesto, o sorriso dos filhos e a amizade de quem realmente importava. A história de Jonas virou uma lição na cidade. Para alguns, era uma história de azar. Para outros, um conto de humildade. Mas, para Jonas, era simplesmente sua vida. Uma prova de que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível se levantar e encontrar um novo caminho. Meses haviam se passado desde que Jonas Mendonça havia perdido tudo, ou quase tudo. A oficina, que ele reabriu com poucos recursos, começava a ganhar movimento. Apesar de modesta, a nova estrutura lembrava os primeiros anos de sua vida como mecânico, quando sua habilidade e dedicação eram as únicas ferramentas que realmente importavam. Jonas havia aprendido a aceitar sua nova realidade. Não havia luxo, mas também não havia as pressões e as sombras que acompanharam os dias de riqueza. Ainda assim, ele sentia que algo faltava. O peso das dívidas e a ausência de pessoas em quem confiar tornavam cada dia um desafio emocional. Porém, ele se recusava a desistir. Certa manhã, enquanto consertava o motor de um carro velho, Jonas recebeu uma visita inusitada. Um homem bem vestido, usando um terno impecável, estacionou um sedã importado na frente da oficina. Era Carlos Soares, um empresário local conhecido por ajudar pequenos empreendedores. "Você é o Jonas Mendonça, certo?", perguntou Carlos, enquanto observava o lugar. Jonas, surpreso, largou as ferramentas e limpou as mãos com um pano velho. "Sim, sou eu. No que posso ajudar?" Carlos explicou que havia ouvido falar sobre a história de Jonas e que admirava sua determinação em recomeçar. Ele queria oferecer uma parceria, ajudar Jonas a expandir sua oficina e transformá-la em uma referência na cidade. Em troca, Carlos ficaria com uma pequena porcentagem dos lucros. "Eu não tenho muito para investir agora, Sr. Carlos. Estou começando do zero", confessou Jonas, desconfiado. "Eu sei disso", respondeu Carlos. "Mas o que você tem é algo que não se compra: experiência e reputação. Vamos fazer isso juntos."
Você não precisa confiar em mim de imediato, mas garanto que não vai se arrepender. Depois de pensar por alguns dias, Jonas aceitou. Ele sabia que essa poderia ser a chance de transformar sua vida novamente, desta vez com os pés no chão. Com o apoio de Carlos, a oficina foi reformada. Equipamentos novos chegaram, e o espaço foi ampliado para atender mais carros simultaneamente. Jonas, no entanto, fez questão de manter o mesmo espírito de trabalho que sempre guiou sua carreira: honestidade, qualidade e preços justos. A oficina passou a atrair clientes não apenas de São José dos Campos, mas de cidades vizinhas. Carlos cumpriu sua palavra, ajudando com a administração e a divulgação do negócio, enquanto Jonas se concentrava no que fazia de melhor. Aos poucos, os lucros começaram a crescer, e Jonas sentiu que, pela primeira vez em anos, estava recuperando a estabilidade. Em meio a esse processo de reconstrução, Jonas recebeu uma ligação inesperada. Era Letícia. A conversa começou de forma cautelosa, mas logo se transformou em algo mais pessoal. Minha mãe está melhor agora, Jonas. Graças a você. E eu queria te agradecer por isso, disse ela. Fico feliz por isso, Letícia. De verdade. Foi um momento difícil para todos nós, respondeu ele, com sinceridade. Letícia então sugeriu um encontro. Não era para falar de dinheiro ou de dívidas, mas para encerrar o ciclo de desentendimentos entre eles. Quando se encontraram, ambos perceberam que o peso das mágoas havia diminuído. Conversaram por horas e, ao final, decidiram deixar o passado para trás. Embora não houvesse uma promessa de amizade, havia um respeito mútuo que antes não existia. Com o sucesso da oficina, antigos amigos começaram a reaparecer, mas Jonas, agora mais experiente, sabia diferenciar os interesses genuínos das intenções oportunistas. Ele reaproximou-se de algumas pessoas que realmente se importavam com ele, como Gustavo, seu antigo ajudante na oficina, que agora trabalhava como motorista de aplicativo. Jonas convidou Gustavo para trabalhar novamente ao seu lado. Juntos, eles reconstruíram uma equipe que se tornou uma extensão da família. A oficina deixou de ser apenas um local de trabalho e passou a ser um espaço de convivência e aprendizado. Certo dia, enquanto trabalhava, Jonas recebeu uma carta. Era um convite para palestrar em um evento organizado por uma associação de empresários locais. Eles queriam que Jonas contasse sua história como uma lição de superação e humildade. A princípio, ele hesitou. Quem vai querer ouvir o mecânico falar? Pensou ele. Mas, com o incentivo de Carlos e Gustavo, decidiu aceitar. No dia do evento, Jonas subiu ao palco nervoso, mas determinado. Contou sua trajetória, o bilhete premiado, os erros, as perdas e a reconstrução. Sua honestidade e simplicidade tocaram o público, que o aplaudiu de pé. Após o evento, Jonas percebeu que sua história tinha valor não apenas para ele, mas para todos que buscavam um recomeço. Inspirado pelo impacto de sua palestra, Jonas decidiu que queria fazer mais do que apenas consertar carros. Ele começou a oferecer cursos gratuitos para jovens da periferia interessados em mecânica. Queria dar a eles a chance de aprender uma profissão e evitar os erros que ele havia cometido. A oficina se tornou um centro de aprendizado e transformação. Jonas percebeu que, apesar de tudo que havia perdido, havia ganhado algo muito mais valioso: a capacidade de ajudar outras pessoas. Anos depois, Jonas Mendonça ainda vivia em São José dos Campos, agora em uma casa simples, mas cheia de vida. Seus filhos estavam crescendo com valores sólidos, e a oficina era mais do que um negócio, era um legado. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro que um dia teve, mas nas lições que aprendeu e na força que encontrou para se levantar. E, sempre que alguém perguntava sobre sua história, ele respondia com um sorriso tranquilo: perdi tudo para ganhar o que realmente importa. Jonas Mendonça estava, aos poucos, redescobrindo a paz em sua nova vida. A oficina prosperava. Seu projeto de ensinar mecânica a jovens da periferia estava ganhando reconhecimento, e ele sentia que, finalmente, estava construindo algo significativo. No entanto, a tranquilidade que ele havia conquistado não estava imune às tempestades do passado. Em uma manhã ensolarada, enquanto organizava as ferramentas na oficina, Jonas recebeu uma visita inesperada: Douglas, o corretor que um dia o enganara com os terrenos superfaturados. Ele parecia diferente. Estava mais magro, com roupas desgastadas e um olhar cheio de arrependimento. Jonas, preciso falar com você, começou Douglas, com a voz trêmula. Jonas sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Queria expulsá-lo dali, mas decidiu ouvir o que ele tinha a dizer. Douglas explicou que sua vida havia desmoronado após o golpe que aplicara em Jonas.
As investigações sobre seus negócios fraudulentos haviam avançado, e ele estava prestes a ser condenado por estelionato. Além disso, o dinheiro que havia ganhado de forma desonesta desaparecera em investimentos ruins. Eu errei, Jonas. Errei feio. Sei que não mereço seu perdão, mas precisava te procurar antes que seja tarde demais, disse Douglas, com lágrimas nos olhos. Jonas o encarou por um longo momento antes de responder. Douglas, o que você fez comigo quase destruiu minha vida. Por sua causa, perdi boa parte do que conquistei. Mas eu também fiz escolhas ruins. E, no fim, aprendi que guardar rancor só nos prende ao passado. Douglas parecia surpreso. Esperava uma reação muito pior. Jonas, em um ato de compaixão, decidiu ajudá-lo. Você quer recomeçar? Então comece aqui. Trabalhe comigo na oficina. Mas vou te avisar, aqui, só há espaço para honestidade e trabalho duro. Douglas aceitou a oferta e, aos poucos, foi mostrando que queria realmente mudar. Apesar das desconfianças iniciais da equipe, ele começou a ganhar o respeito de todos. A decisão de Jonas de dar uma segunda chance a Douglas teve um impacto profundo em sua própria vida. Ele percebeu que ajudar alguém a recomeçar também o ajudava a seguir em frente. Além disso, a história de Douglas serviu como uma lição importante para os jovens aprendizes da oficina. Erros podem ser corrigidos, mas exigem esforço e humildade. Douglas também trouxe informações valiosas sobre os terrenos superfaturados. Ele revelou que os responsáveis pelo esquema ainda estavam ativos e que Jonas poderia buscar reparação na justiça. Com a ajuda de Carlos Soares, Jonas decidiu agir. A batalha judicial contra os responsáveis pelo esquema de terrenos foi árdua, mas Jonas estava determinado. Com as evidências fornecidas por Douglas, conseguiu provar que havia sido vítima de um golpe. O juiz determinou que ele deveria ser ressarcido, embora o valor não fosse suficiente para cobrir todas as perdas que sofrerá no passado. Apesar disso, Jonas sentiu que, mais do que o dinheiro, havia conquistado algo maior, a sensação de justiça. Em meio a esses acontecimentos, Jonas recebeu outra surpresa. Durante uma das aulas que ministrava na oficina, um jovem aprendiz chamado Rafael se aproximou dele com um sorriso tímido. Senhor Jonas, eu queria te agradecer. Graças a você, consegui meu primeiro emprego em uma oficina. Mas também queria te mostrar algo. Rafael entregou a Jonas uma pequena caixa. Dentro, havia um troféu com a inscrição: o melhor professor do mundo. Jonas ficou emocionado. Ele nunca imaginara que, em meio a tantas perdas e dificuldades, se tornaria uma inspiração para outros. Aquele momento foi um dos mais gratificantes de sua vida. Enquanto sua vida profissional seguia em ascensão, Jonas decidiu se concentrar em algo que havia negligenciado por muito tempo: sua família. Ele começou a passar mais tempo com os filhos, participando de suas atividades escolares e criando momentos especiais. Além disso, resolveu enfrentar os problemas no casamento. Jonas procurou Ana, sua esposa, e pediu desculpas por todas as vezes que deixou o dinheiro e o ego atrapalharem a relação. Ana, que sempre quis o bem da família, aceitou o pedido de desculpas, mas deixou claro que precisavam reconstruir a confiança aos poucos. Eu nunca quis o dinheiro, Jonas. Só queria você presente, como está agora, disse Ana, com um sorriso. Essas palavras motivaram Jonas a ser um marido e pai melhor. A história de superação de Jonas começou a atrair atenção além de São José dos Campos. Ele foi convidado para participar de programas de televisão e eventos sobre empreendedorismo e resiliência. Embora ficasse lisonjeado, Jonas recusava a maioria das propostas, preferindo continuar com sua rotina simples e significativa. No entanto, uma dessas oportunidades chamou sua atenção. Uma ONG que trabalhava com jovens em situação de vulnerabilidade social queria que ele liderasse um projeto nacional de capacitação em mecânica. Seria um grande desafio, mas também uma chance de ampliar seu impacto. Após conversar com sua família e com Carlos, Jonas decidiu aceitar. Ele viu nessa proposta uma forma de retribuir tudo o que havia aprendido em sua jornada. Jonas embarcou no projeto com o mesmo entusiasmo que dedicava à sua oficina. Ele viajou pelo Brasil, conhecendo histórias de jovens que, como ele no passado, buscavam uma chance de mudar suas vidas. A cada oficina inaugurada, a cada aula ministrada, Jonas sentia que estava construindo algo muito maior do que poderia imaginar. Agora, anos após ter perdido sua fortuna, Jonas Mendonça não sentia falta do dinheiro. Ele havia encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar: propósito, paz e conexão verdadeira com as pessoas ao seu redor. Sua história passou a ser contada como uma lição de que, mesmo nas piores adversidades, é possível recomeçar e construir algo grandioso.
E assim, Jonas seguia sua jornada, provando que a verdadeira riqueza está nas escolhas que fazemos e no impacto que deixamos no mundo. A vida de Jonas Mendonça estava transformada. Seu trabalho na ONG levou esperança a jovens de todo o Brasil, enquanto a oficina continuava prosperando em São José dos Campos. Ele finalmente sentia que tinha encontrado equilíbrio. Mas, como a vida gosta de testar até os mais resilientes, um novo desafio estava prestes a surgir. Era uma manhã comum na oficina quando um homem com um olhar desconfiado entrou. Ele parecia hesitante, como se cada passo exigisse um esforço enorme. Jonas o reconheceu imediatamente. Era Ricardo, um dos sócios da empresa que o enganara nos negócios dos terrenos superfaturados. Jonas, podemos conversar? Perguntou Ricardo, com a voz baixa. Ricardo não estava ali por acaso. Ele havia ouvido sobre a recuperação de Jonas e soube que Douglas estava trabalhando na oficina. Sentia-se pressionado, pois sabia que os negócios fraudulentos nos quais estava envolvido estavam prestes a ser completamente desvendados. Eu sei que você não quer me ouvir, mas eu precisava vir. As coisas estão ruins para mim, e, honestamente, estou arrependido do que fiz. Eu perdi minha família, meu dinheiro e, bem, minha dignidade. Jonas sentiu um misto de emoções. A lembrança das humilhações que sofreu ao perder tudo ainda era dolorosa, mas ele havia aprendido que guardar rancor era inútil. O que você quer de mim, Ricardo? Perguntou Jonas, firme. Eu preciso de ajuda. Quero uma chance de começar de novo, como Douglas conseguiu. Jonas ficou dividido. Ricardo não era apenas um oportunista. Ele fora uma das principais figuras que destruíram sua vida financeira. Aceitar ajudá-lo seria como convidar um lobo para viver entre os cordeiros. Mas Jonas também sabia que as escolhas que fizera no passado moldaram sua jornada de superação. Depois de um longo silêncio, ele respondeu: Eu não confio em você, Ricardo. Mas sei o que é cair e não ter para onde ir. Você pode começar a trabalhar aqui, mas com a mesma condição que dei ao Douglas: honestidade e trabalho duro. Ricardo aceitou. Ele sabia que a desconfiança seria um fardo, mas estava disposto a provar que podia mudar. A presença de Ricardo na oficina causou desconforto entre os funcionários. Muitos conheciam sua reputação e não entendiam por que Jonas o havia aceitado. Douglas, por sua vez, se manteve neutro. Ele sabia o quanto Jonas prezava pela segunda chance que lhe dera e preferiu confiar no julgamento do amigo. Com o passar das semanas, Ricardo começou a mostrar que estava disposto a mudar. Ele trabalhava com dedicação, aprendendo os serviços básicos da oficina e ajudando onde fosse necessário. Apesar disso, os olhares de desconfiança ainda o seguiam. Certo dia, durante uma conversa na hora do almoço, Jonas decidiu abordar o assunto com sua equipe. Eu sei que muitos de vocês não entendem porque trouxe Ricardo para cá. Mas quero que saibam que eu acredito no poder da mudança. Eu mesmo errei muito no passado e tive pessoas que me ajudaram a recomeçar. Só peço que deem a ele a mesma chance que eu dei a cada um de vocês. A mensagem de Jonas foi clara. Mesmo que não mudasse os corações imediatamente, plantava uma semente de empatia. Enquanto Jonas tentava equilibrar as mudanças na oficina, outro problema começou a se desenrolar. A justiça, que já havia responsabilizado alguns dos envolvidos no esquema dos terrenos, estava prestes a fazer uma nova série de julgamentos. Ricardo, sendo um dos sócios principais, estava na mira das investigações. Um dia, ele apareceu na oficina com um semblante sombrio. Jonas, eles vão me prender. Eu sei disso. E, sinceramente, acho que mereço. Jonas observou por um momento antes de responder. Se você realmente está arrependido, Ricardo, precisa enfrentar as consequências. Fugir não vai te libertar do peso do que fez. Ricardo concordou. Quando o mandado chegou, ele se entregou voluntariamente. Antes de ser levado, deixou um bilhete para Jonas. Obrigado por acreditar que eu poderia mudar. Espero que, algum dia, eu consiga provar que mereci sua confiança. A saída de Ricardo trouxe alívio para a equipe, mas também uma reflexão. Jonas percebeu que sua escolha de dar uma segunda chance a Ricardo havia gerado divisões. Mesmo assim, ele não se arrependia. Nem todo mundo que ajuda está pronto para ser ajudado no momento certo, disse-lhe a Carlos em uma conversa. Mas, se nunca dermos a chance, como podemos esperar que alguém mude? A frase de Jonas começou a circular entre os aprendizes da oficina e a comunidade. Tornou-se um lema para muitos que o admiravam. A crença de que as pessoas podem mudar, mesmo que algumas não estejam prontas no primeiro momento. Enquanto Ricardo enfrentava seu destino, Jonas continuava expandindo sua missão.
Ele recebeu uma proposta de um grande empresário para criar uma rede de oficinas que também funcionasse como escolas de capacitação. Embora fosse uma ideia ambiciosa, Jonas sabia que precisava manter o foco nos valores que o guiavam. Não quero quantidade, quero qualidade. Não quero lucro, quero impacto, respondeu ao empresário. Com essa visão clara, Jonas começou a trabalhar no projeto. A ideia era simples, mas poderosa. Cada oficina seria uma extensão do que ele havia construído em São José dos Campos, um espaço onde jovens poderiam aprender, crescer e recomeçar. Agora, com uma equipe fortalecida e um propósito renovado, Jonas sentia que estava no caminho certo. Ele sabia que novos desafios viriam, mas também sabia que cada escolha que fizera o preparara para lidar com o inesperado. E assim, Jonas Mendonça seguia sua jornada. Ele havia perdido tudo, mas reconstruiu algo muito maior do que dinheiro, um legado que inspirava a todos ao seu redor. Jonas Mendonça havia encontrado um propósito maior em sua nova vida. A oficina prosperava, os jovens aprendizes se formavam e ganhavam independência, e seu projeto de oficinas-escola começava a se espalhar por outras cidades. Mas, em meio a tantos avanços, um novo obstáculo surgiu, desta vez, mais perigoso do que ele poderia imaginar. Era uma tarde comum na oficina quando Jonas recebeu uma mensagem anônima em seu telefone. O texto dizia: "Você está mexendo onde não deve. Pare, ou vai se arrepender." Jonas sentiu um frio na espinha. Ele sabia que os negócios fraudulentos envolvendo Ricardo e os terrenos superfaturados ainda tinham ligações com pessoas poderosas. Apesar disso, decidiu não contar a ninguém. Achou que era apenas uma tentativa de intimidação. Mas ele estava enganado. Dias depois, um dos carros que estava estacionado na oficina foi incendiado durante a madrugada. Por sorte, o fogo não se espalhou e os danos foram contidos, mas o recado era claro: a ameaça era real. Jonas, preocupado, reuniu sua equipe e explicou o que estava acontecendo. "Sei que estamos vivendo momentos difíceis, mas não vamos nos intimidar. Nossa força está na honestidade, e não vou deixar ninguém destruir o que construímos com tanto esforço", disse ele, tentando transmitir confiança. Carlos Soares, que vinha acompanhando Jonas de perto, sugeriu que ele contratasse segurança para proteger a oficina e sua família. Jonas inicialmente resistiu, mas, diante da insistência de Carlos e Diana, sua esposa, concordou. Enquanto lidava com as ameaças, Jonas recebeu outra notícia inesperada. Ricardo, que estava preso, havia pedido para vê-lo. Apesar das circunstâncias, Jonas sentiu que deveria atender ao pedido. Durante a visita, Ricardo revelou informações chocantes. "Jonas, as pessoas que estão te ameaçando são perigosas. Elas estavam envolvidas em negócios muito maiores do que os terrenos superfaturados. Eu me afastei delas antes de ser preso, mas acho que agora elas estão tentando calar você por causa do impacto do seu trabalho", disse Ricardo, com visível preocupação. Jonas percebeu que não estava lidando apenas com vingança ou ressentimento. Havia algo muito maior por trás das ameaças. Com o incentivo de Carlos e de sua equipe, Jonas decidiu levar o caso à polícia. Ele entregou as mensagens anônimas, as imagens do incêndio capturadas pelas câmeras de segurança e as informações fornecidas por Ricardo. A polícia iniciou uma investigação, mas deixou claro que seria um processo demorado e complicado. Enquanto isso, Jonas continuava com sua rotina, tentando não deixar o medo controlar sua vida. Mas o perigo parecia estar sempre à espreita. Em uma noite, enquanto voltava para casa, percebeu que um carro seguia. Ele acelerou e conseguiu despistar o veículo, mas ficou claro que sua vida estava em risco. Preocupado com a segurança de Ana e dos filhos, Jonas decidiu levá-los para a casa de parentes em outra cidade. Apesar de relutante em se afastar da família, sabia que era o melhor a fazer naquele momento. "Prometo que vou resolver isso o mais rápido possível e trazer vocês de volta. Só quero ter certeza de que estão seguros", disse Jonas a Ana, que, com lágrimas nos olhos, concordou. A separação foi dolorosa, mas Jonas sabia que não podia arriscar a segurança de sua família. Enquanto enfrentava esse momento de tensão, Jonas recebeu o apoio inesperado da comunidade de São José dos Campos. Clientes, aprendizes e amigos começaram a se mobilizar para protegê-lo e defender seu trabalho. Um grupo de jovens aprendizes organizou uma vigília na oficina, garantindo que o local estivesse sempre vigiado. Outros ofereceram ajuda financeira para reforçar as medidas de segurança. Até mesmo antigos desafetos de Jonas, ao verem a injustiça da situação, decidiram apoiá-lo. "Você nos deu tanto, Jonas. Agora é a nossa vez de te ajudar", disse Rafael, um de seus aprendizes mais dedicados. Enquanto a investigação policial avançava lentamente,
Jonas começou a juntar as peças do quebra-cabeça por conta própria. Ele revisitou documentos antigos relacionados aos terrenos superfaturados e encontrou uma conexão que o deixou chocado. Uma das empresas envolvidas no esquema tinha vínculos com um político influente da região. Com essa descoberta, Jonas percebeu que o problema era ainda maior do que imaginava. Ele compartilhou a informação com Carlos, que o aconselhou a não agir sozinho. Isso é perigoso, Jonas. Precisamos envolver a polícia e jornalistas confiáveis. Não podemos deixar que isso fique escondido. Seguindo o conselho de Carlos, Jonas decidiu expor a situação. Ele procurou uma emissora de televisão local e contou sua história. Durante a entrevista, explicou as ameaças que vinha sofrendo e revelou as conexões que havia descoberto. A repercussão foi imediata. A história de Jonas ganhou destaque nacional, e a pressão sobre as autoridades aumentou. Pessoas de todo o Brasil se solidarizaram com sua luta, enquanto os responsáveis pelos esquemas começaram a sentir o cerco se fechar. Certo dia, enquanto trabalhava na oficina, Jonas recebeu outra mensagem anônima. Essa é sua última chance. Pare agora ou vai se arrepender. Desta vez, Jonas não se intimidou. Ele sabia que tinha o apoio da comunidade, da polícia e da imprensa. Decidiu que não iria recuar. Naquela mesma noite, um grupo de homens tentou invadir a oficina. Mas, graças às medidas de segurança e à vigilância dos jovens aprendizes, a tentativa foi frustrada. A polícia, que já estava monitorando o local, conseguiu prender os invasores. Com as prisões, novas informações surgiram. Os homens confessaram estar trabalhando a mando de um empresário ligado ao político que Jonas havia exposto. Esse era o elo que faltava para que as autoridades avançassem na investigação. As prisões e as revelações resultaram em uma série de operações policiais que desmantelaram o esquema criminoso. Jonas, embora ainda preocupado com as repercussões, sentiu que finalmente estava virando a página. Aos poucos, a vida começou a voltar ao normal. Ana e os filhos retornaram para casa, e a oficina recuperou sua tranquilidade. Jonas sabia que sua luta havia sido arriscada, mas também sabia que o impacto de sua coragem ecoaria por muito tempo. Apesar de tudo que enfrentou, Jonas não se arrependeu de sua decisão de lutar pela verdade. Ele havia aprendido que a coragem não era a ausência de medo, mas a determinação de agir apesar dele. E, mais do que nunca, estava determinado a continuar usando sua história para inspirar outros a nunca desistirem, mesmo diante das adversidades. Após meses de tensão e batalhas, a vida de Jonas Mendonça começava a encontrar um novo equilíbrio. O desmantelamento do esquema criminoso trouxe um alívio significativo, mas também deixou cicatrizes. Jonas sabia que, embora tivesse vencido aquela batalha, as consequências de suas escolhas ainda ecoariam. Na manhã seguinte à conclusão da investigação policial, Jonas foi recebido na oficina com uma surpresa. Os jovens aprendizes e a comunidade haviam organizado uma pequena cerimônia para homenageá-lo. Um grande cartaz pendurado na entrada dizia: "Obrigado, Jonas. Sua coragem nos inspira." A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Jovens que haviam passado pela oficina contaram histórias de como a oportunidade de aprender mecânica havia transformado suas vidas. Mães e pais agradeceram a Jonas por dar esperança aos seus filhos. Até mesmo Carlos, sempre tão reservado, fez um discurso emocionado. "Jonas, você não só reconstruiu sua vida, você reconstruiu vidas ao seu redor. E isso é algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar." Jonas, com lágrimas nos olhos, agradeceu a todos. Para ele, aquele momento era mais valioso do que qualquer prêmio ou fortuna que um dia tivera. A história de Jonas não apenas mobilizou São José dos Campos, mas também chamou a atenção de organizações nacionais e internacionais. Convites para palestras e eventos começaram a chegar, e o nome de Jonas Mendonça tornou-se sinônimo de superação e resiliência. Um dos convites veio de uma renomada universidade em São Paulo, que queria que Jonas falasse sobre empreendedorismo social e a importância da educação técnica para jovens em situação de vulnerabilidade. Embora se sentisse um pouco intimidado, Jonas aceitou. Sua palestra foi um sucesso. Ele falou com paixão sobre sua jornada, destacando os erros que cometeu, as lições que aprendeu e o impacto que encontrou ao ajudar os outros. Ao final, recebeu uma ovação de pé. Com a visibilidade que ganhou, Jonas começou a receber doações e parcerias para expandir seu projeto de oficinas-escola. Ele viajou por diversas cidades, abrindo novas unidades e formando equipes de mecânicos e professores comprometidos com a missão de transformar vidas. Cada oficina inaugurada era um motivo de celebração. Jonas fazia questão de estar presente em cada abertura, conhecendo os jovens que seriam beneficiados e compartilhando sua história com eles.
Lembrem-se de que, mesmo nos momentos mais difíceis, vocês têm o poder de recomeçar. Eu sou a prova disso, dizia ele em cada discurso. Enquanto seu projeto se expandia, Jonas também se dedicava a fortalecer os laços com sua família. Ana, que havia estado ao seu lado em todos os altos e baixos, tornou-se sua maior apoiadora. Seus filhos, agora mais velhos, passaram a admirar o pai não pelo que ele possuía, mas pelo que ele representava. Em um final de semana tranquilo, Jonas levou a família para um passeio em um sítio nos arredores de São José dos Campos. Durante o almoço, Ana o surpreendeu com uma notícia. Jonas, os meninos e eu conversamos e queremos te dizer algo. Estamos muito orgulhosos de você. E queremos fazer parte do seu projeto. Que tal abrirmos uma oficina juntos, como uma empresa familiar? Jonas ficou emocionado com a ideia. Para ele, aquela proposta era prova de que, apesar de todos os erros do passado, havia conseguido reconstruir a confiança e o amor de sua família. Embora Jonas estivesse vivendo um momento de plenitude, o passado ainda parecia espreitar. Em uma tarde na oficina, ele recebeu uma ligação inesperada. Era de um antigo parceiro de negócios que também havia perdido tudo após a falência de seus investimentos. Jonas, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas estou em uma situação complicada. Eu ouvi sobre o que você está fazendo e, bem, eu preciso de uma segunda chance. A ligação trouxe à tona um dilema. Jonas sabia que poderia ajudar, mas também sabia que as decisões erradas do passado começaram justamente com associações perigosas. Ele decidiu conversar com Carlos e Ana antes de tomar qualquer decisão. Após refletir, Jonas respondeu à ligação. Eu posso te ajudar, mas sob uma condição. Tudo será feito de forma transparente e com um propósito maior. Se você está disposto a isso, venha trabalhar comigo. Inspirado pelas histórias de transformação que testemunhou, Jonas decidiu dar um passo ainda maior, criar um instituto que formalizasse seu trabalho. O Instituto Jonas Mendonça seria dedicado à capacitação profissional e ao desenvolvimento pessoal de jovens em situação de vulnerabilidade. Com o apoio de empresas, governos locais e ONGs, o Instituto se tornou uma referência em todo o país. Ele não apenas oferecia cursos de mecânica, mas também de administração, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Jonas sabia que sua missão era maior do que ele. Para garantir a sustentabilidade do projeto, começou a formar líderes dentro do Instituto, preparando-os para levar sua visão adiante. Apesar do sucesso e da notoriedade, Jonas nunca se deixou levar pela vaidade. Continuava vivendo de forma simples, trabalhando na oficina e mantendo contato diário com os jovens aprendizes. Para ele, a verdadeira riqueza estava nas histórias que ajudava a construir. Certa vez, durante uma entrevista, um jornalista perguntou se ele sentia falta do luxo que tinha antes. Não, eu não sinto, porque o que eu tenho hoje é muito mais valioso. Naquela época, eu tinha dinheiro, mas não tinha propósito. Hoje, eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que fiz a diferença na vida de alguém. Com o Instituto Jonas Mendonça em pleno funcionamento e sua família ao seu lado, Jonas sentia que estava vivendo o auge de sua jornada. Mas ele sabia que, como em qualquer história, novos desafios surgiriam. E estava preparado para enfrentá-los com a mesma coragem e resiliência que o trouxeram até ali. Afinal, a vida não era sobre o que se perde ou se ganha, mas sobre o que se aprende e como se escolhe seguir em frente. Após anos de trabalho incansável, conquistas e superações, Jonas Mendonça havia criado um legado que transcendia qualquer conceito de riqueza material. Ele sabia que a jornada não terminaria ali, mas sentia que havia cumprido sua missão de transformar vidas e proporcionar oportunidades àqueles que mais precisavam. Seu nome já era sinônimo de coragem, justiça e transformação. No entanto, ele ainda não imaginava que o destino reservava uma última surpresa capaz de definir para sempre o impacto de sua história. Em uma manhã fria de inverno, quando Jonas estava em sua oficina trabalhando com jovens, ele recebeu uma carta. Não era uma correspondência comum, mas um envelope formal com o selo de uma organização internacional de direitos humanos. Ao abrir, Jonas leu uma proposta que o deixou sem palavras. A carta dizia: Prezado Sr. Jonas Mendonça, após uma análise detalhada de sua história e do impacto profundo que suas ações têm gerado em comunidades ao redor do Brasil, temos a honra de convidá-lo para representar o nosso movimento em um evento global sobre transformação social, que ocorrerá na sede das Nações Unidas, em Nova York. Sua trajetória de superação e seu trabalho incansável para melhorar a vida dos jovens em situação de vulnerabilidade nos tornam um exemplo para o mundo. Aguardamos ansiosamente sua confirmação. Atenciosamente, Fundação Global de Direitos Humanos.
Jonas ficou parado por alguns segundos, absorvendo o significado daquilo. Ele sabia que nunca havia buscado fama ou reconhecimento. Seu único objetivo sempre fora ajudar os outros. No entanto, ser convidado para representar uma causa tão grande era algo que ele jamais imaginara. Com humildade, aceitou o convite, mas com um peso no coração. Era mais uma oportunidade para espalhar a mensagem de que, independentemente de onde alguém começa, o importante é como decide reescrever sua história. A viagem para Nova York foi uma experiência transformadora. Jonas se sentia como um simples homem do interior, diante de um mundo imenso e cheio de desafios, mas ao mesmo tempo, sentia que sua missão havia amadurecido. Ele refletia sobre todos os passos que deu até chegar ali, as noites de trabalho na oficina, as ameaças, os sacrifícios, os momentos de dúvida. Mas, acima de tudo, pensava nas vidas que mudará ao longo do caminho. Ao chegar à sede das Nações Unidas, Jonas foi recebido por diversas personalidades internacionais, entre elas líderes políticos, acadêmicos e ativistas sociais. Ele sentiu um misto de emoção e nervosismo, mas sabia que aquele palco era maior do que ele, era a voz de todos aqueles a quem ele tinha dedicado sua vida. Quando chegou a sua vez de falar, Jonas subiu ao palco. O auditório estava lotado, e as câmeras apontavam para ele. Mas Jonas, sempre fiel às suas raízes, olhou para o público e iniciou seu discurso de uma forma simples e sincera, como sempre fazia nas palestras para os jovens. Boa tarde. Eu não sou um grande orador. Eu sou apenas um homem que acreditou que podia fazer a diferença. Quando me disseram que a vida seria uma luta, eu acreditei. Quando disseram que não havia chance para os que vêm de lugares humildes, eu desafiei essa ideia. Eu sou um exemplo de que, quando a gente luta com o coração, o impossível se torna possível. Ele falou sobre sua infância difícil, a perda do dinheiro, as escolhas erradas e o impacto devastador que a falência teve em sua vida. Mas, mais importante, ele falou sobre o renascimento, a jornada que o levou a entender que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na capacidade de transformar vidas. Ao longo dos anos, aprendi que a maior transformação não está no que você possui, mas no que você consegue oferecer aos outros. Minha oficina não é apenas um lugar de trabalho. É um espaço de oportunidades, um lugar onde pessoas podem recomeçar, onde se cria uma nova história. O público estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando Jonas falou sobre a importância da educação e do empreendedorismo social, tocou profundamente os corações de todos ali presentes. O impacto de suas palavras foi imediato. Ele não estava apenas contando sua história, estava contando a história de todos os que haviam perdido tudo e recomeçado. Após o evento, Jonas foi abordado por diversos líderes internacionais que queriam discutir formas de apoiar seu trabalho e ampliar sua visão para outros países. Ele começou a fazer parte de redes globais de empreendedores sociais, e o Instituto Jonas Mendonça passou a ser um modelo para projetos semelhantes em outras partes do mundo. Ainda assim, apesar de sua fama crescente, Jonas permaneceu fiel aos seus valores. Continuou envolvido diretamente na oficina, trabalhando ao lado dos jovens e mantendo seu contato com a comunidade local. Ele sabia que sua missão não era apenas inspirar, era criar uma rede sólida de transformação, um movimento imbatível de recuperação e reintegração. Os jovens que passaram por sua oficina, agora formados e com novos horizontes, começaram a espalhar suas próprias histórias de sucesso. Alguns abriram seus próprios negócios, outros tornaram-se líderes comunitários. Muitos deles, inspirados por Jonas, começaram a criar suas próprias iniciativas de ajuda aos mais necessitados, ampliando o alcance da visão que ele havia plantado. Rafael, um dos primeiros aprendizes que Jonas havia orientado, abriu uma oficina-escola em outra cidade. Durante a inauguração, ele fez questão de agradecer publicamente a Jonas, dizendo: "Sem você, eu não saberia o que seria da minha vida. Agora, é minha vez de passar isso adiante. E eu sei que esse é o verdadeiro legado: transformar vidas." Após o evento de Nova York e a crescente expansão de seus projetos, Jonas, em um raro momento de introspecção, olhou para a vida que havia construído. Ele se lembrava dos momentos de desespero, das perdas e dos erros, mas também dos momentos de alegria e realização. Ele não se via mais como um homem que tinha perdido tudo, mas como alguém que havia sido capaz de reconstruir, com paciência e perseverança, algo que era ainda mais valioso: a confiança, o respeito e o amor de sua comunidade. Durante um almoço com Ana e os filhos, Jonas falou sobre o futuro do Instituto e a importância de continuar em seu trabalho. "Eu sou apenas um homem, mas vocês são os pilares do nosso legado. O que estamos fazendo aqui não é só por nós, é por todos os que virão depois. O impacto de cada um de vocês será eterno."
Jonas Mendonça sabia que o futuro era sempre incerto, mas agora, mais do que nunca, tinha certeza de uma coisa: seu legado estava seguro. Ele havia encontrado seu propósito na vida e sabia que, independente do que acontecesse, o impacto que causou nas pessoas permaneceria por gerações. Com os pés firmes no chão e os olhos no futuro, ele continuava seu trabalho, não como um milionário, mas como alguém que compreendeu o valor imensurável de ajudar ao próximo, de ensinar a pescar e não apenas a dar o peixe. A verdadeira riqueza, Jonas descobriu, está naquilo que não se pode medir: o amor, a dedicação e a transformação de vidas. Esse era o seu legado imortal. E assim termina a história de Jonas Mendonça, o homem que, da noite para o dia, perdeu tudo, mas reconstruiu um império de esperanças, um império de vidas transformadas.